Chegamos ao último capítulo de 1 Pedro, capítulo 5, e vamos falar sobre os deveres do ministério, sobre o cuidado pastoral, né? E que também se estende a qualquer nível de função que você exerça na sua igreja, né? Vamos aprender com Pedro. Capítulo 5, primeira epístola de Pedro, começa assim. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inmarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão cumpridos na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também eu considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando, de novo, que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos que vos achais em Cristo. Amém? É muito tremendo, né, irmãos? Porque no capítulo 4 a gente leu sobre servir uns aos outros. E no capítulo 5, a gente está vendo todas as instruções de como pastorear o rebanho. Na época que Pedro escreveu isso, não era como hoje, que tem líderes de grupo, facilitadores, supervisores, supervisor de rede, líder de GC, líder de grupos familiares. Muda o nomezinho, mas a função é a mesma, é cuidar de vidas. E no mundo nós somos ensinados, tudo é diferente, irmãos, tudo é diferente. O pecado, ele faz questão de distorcer as coisas. Então, assim, você ser líder numa empresa sem Cristo é uma coisa. Mas quando você conhece os princípios bíblicos, como quando você tem um relacionamento com Jesus, até a sua liderança na empresa, ela muda. No mundo dos negócios, ela muda. Por quê? Porque nós somos ensinados a amar e a servir. E lá fora, aos pouquinhos, eles estão entendendo que é necessário amar e servir. Graças a Deus, está chegando esse entendimento. Mas o normal, e assim, na minha época de corporação, também não era muito assim. Mas o Senhor nos ensina através de Pedro, na primeira carta de Pedro, que os jovens sejam submissos aos mais velhos, que no trato dos outros sejam humildes, que resistamos ao soberbo, porque Deus resiste ao soberbo, então todos nós precisamos ser humildes. Aí o capítulo já começa assim, batendo diretamente em mim, porque fala bem assim: pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. E não é aquele como Deus quer que a gente diz assim, como é que tá o ministério que você serve, ou as pessoas que você cuida? Tá como Deus quer. Não. É alinhar o nosso coração com Deus, para que verdadeiramente a nossa liderança, o nosso cuidado um para com os outros, esteja realmente da forma que Deus quer. Tremendo, né, irmãos? Para mim não é fácil.
nem por sorte da ganância, né? Que tem aquelas pessoas que, eu quero ser líder, eu quero ter um cargo, eu quero ter um título. E a igreja não é para isso, a igreja é para cuidar, servir e amar. Por isso também que é difícil, às vezes, a gente conseguir facilitadores. Mas vamos seguindo. Tô com muitas verdades hoje aqui, muitas revelações. Mas nem como dominadores dos que vos foram confiados, né? Para que a gente... Irmãos, é praticamente assim. Não deixe seu pecado aflorar, não. Aproveitar a liderança para que seus pecados sejam podados por Deus. Aqui perto tem alguma serralheria e eu ouço muito barulho de esmerilhadeira. Então deixa Deus passar a esmerilhadeira. Esmerilhadeira é aquela coisa que eu acho, que lixa ferro, coisas difíceis. Não tem coisa mais difícil que pecado, né? Então assim, vamos nos colocar diante de Deus para que Ele venha passar a esmerilhadeira. Depois vocês me corrigem aí se eu estiver errada nessa palavra, na função dessa ferramenta. Mas vamos deixar o Senhor tirar de nós o pecado, que nos faz pessoas soberbas, que nos faz pessoas injustas, que nos faz pessoas vaidosas, porque sim, liderança, cargo, traz vaidade, traz tudo isso se a gente não estiver alinhado com o Senhor. E eu não estou dizendo que vai ser impossível de acontecer, a gente vai escorregar sim, mas a gente tem que ter para onde voltar, porque uma coisa é você errar o caminho e seguir no caminho errado. O GPS falou para ir pela direita, mas eu vou pela esquerda, tá errado, vai dar num negócio que não vai dar certo, mas eu continuo indo. E outra coisa é eu pegar o caminho errado e o GPS dizer assim, né, recalculando a rota. Aí você dizer, opa, vou recalcular a rota junto com o GPS. Então é isso. A gente pode até errar, mas a gente tem que, ter a humildade assim, Senhor, desse jeito não vai dar certo, não é o jeito que o Senhor quer. Me ensina, me ajuda, pega na minha mão e me leva para o caminho certo. Amém? E isso em todas as áreas das nossas vidas. Mas principalmente no cuidado com o filho do... Pronto, era isso que eu ia falar. Com o cuidado no filho de Deus. Porque se alguém pede para você cuidar de uma criança, fica aqui com meu filho, enquanto... Por favor, cuida aqui do meu filho. Você não fica com todo medo? Cuidado, fulano, para você não cair. Cuidado, fulano, para não se machucar. Cuidado para... A gente não fica com cuidado? Então imagine o cuidado que nós devemos ter com os filhos de Deus. Ele vai nos pedir conta. Então, eu tenho muito isso no meu coração. E apesar de errar muito como nessa função de liderança, mas eu reconheço muito assim os meus erros e peço muita misericórdia a Deus, porque realmente a natureza da carne, o senso de justiça, o senso de gratidão, aquela coisa assim, mas você serve, as pessoas não é pelas pessoas, as pessoas são abençoadas pelo meu servir a Deus, porque eu tenho que fazer para Deus, como se fosse diretamente para Ele. Aí sim, a gente fica no caminho que vai dar certo. Deus abençoe sua vida e até o próximo capítulo.